E aí, gatona, poderosa, poderoso, que alegria, viu? Muito bom estar aqui com vocês em mais essa live. Maravilha, em nome da revista RPPS do Brasil, te agradecer, te dar as boas-vindas, viu? É um prazer ter vocês aqui. Ivana, bem-vinda, gatona. Ivana, ó, você que tá aqui, já me dá uma validada no áudio aí, se tá legal, se você tá me ouvindo bem. E hoje o nosso convidado é um convidado super especial. A gente vai aprender muito sobre investimento, sobre mercado de crédito, né? Marcelo é um cara super, super experiente aí, vai ajudar a gente nessa árdua tarefa de melhorar nossos resultados aí nos RPPS. Bem-vinda, Rose, a Esté, bem-vinda, gatona. Félix Vilauba, bem-vindo. Maravilha ter todos vocês aqui, viu? Imensamente grata por ter vocês aqui. Vamos só esperar o Marcelo entrar aqui e a gente já começa. E olha, aproveitando, pedir aqui para você que está chegando, né, nessa nossa quarta da live, para você compartilhar a nossa live. Como é que você pode fazer? Tem o aviãozinho na base do celular que você vai disparar. Simbora disparar para 5 amigos. Eu vou fazer isso também. E aí você manda para 5 amigos o aviãozinho. E durante toda a live tem o coraçãozinho aí na base do seu celular que você pode também ficar apertando e a gente vai ter mais evidência dentro do nosso canal. Então a gente chega em mais pessoas para esse bate-papo super especial aqui. Vou fazer a minha tarefinha, ó, Gil Matos. Me fale, ó, fale para mim se o áudio tá legal para eu balizar aqui minha técnica, tá? E aí, ó, vou fazer minha tarefinha aqui de enviar esse aviãozinho para 5 amigos e você também faz o mesmo. Simbora lá. Todo mundo. Simbora, simbora. Porque essa live vai ser magnífica. Deixa eu ver aqui se o Marcelo já entrou. Sim, já tá aqui, nosso convidado. Uma empresa que vocês vão aprender a conhecer nessa live, entender tudo que a Trígono pode oferecer pra gente aí pros RPPS. Tenho certeza que vocês vão amar. Alessandra, minha parceira de RPPS na veia, bem-vinda, gatona. Simbora. Saudades de você. Simbora fazer RPPS na veia, não é, mulher? Bom demais ter vocês aqui. Só aguardando o Marcelo. Peraí. Marcelo, simbora. Manda aí um convite para participar aqui, para bater papo ao vivo, que eu te adicionei aqui, mas não deu certo. Só aguardando o Marcelo. Enquanto isso, ó, para você que está aqui, chegando, né, na nossa live, sempre que você estiver por aqui, coloque o seu nome, o nome do seu RPPS aqui nos comentários, a cidade, o estado de onde você é, porque essa live fica gravada. E aí a gente tem depois a oportunidade de compartilhar essa live com os nossos amigos, né? O link. E é super legal as pessoas verem que você esteve aqui, né? Que esteve antenada aos ensinamentos aqui da live. Então, simbora aproveitar, viu? Bem-vinda, Hélida Gatona, parceira do RPPS na Veia. Prazer ter você por aqui, viu? Vamos lá, Trígono. Mandando um convite aqui, aceitando o convite do Marcelo. Vamos lá. Marcelo. Esperando o Marcelo. Marcelo, não tá dando convite recusado. Deixa, manda de novo, porque não tá aceitando. Eu te mando, eu te aceito aqui e ele não. Deixa eu tentar te convidar por aqui. Peraí. Ó, Marcelo, te mandei um convite aí, agora você me aceita. Aceita o convite que eu te mandei. Vamos ver se vai dar certo. Muito bom ter todos vocês aqui, viu? Maravilha, maravilha. Bem-vindos todos. Prazer ter vocês aqui. Vamos ver, acho que agora o Marcelo vai entrar. Não deu ainda, vamos tentar de novo. Marcelo, ó, vou cancelar aqui o pedido e te convidar de novo.
Vê aí, se você consegue aceitar. Deixa eu chamar o Marcelo no WhatsApp aqui. Vamos ver. Enquanto isso, vocês vão fazendo exercício aí, tá? Vão compartilhando pra gente aí essa live. Esse tema super importante, né? E a gente conta com vocês aqui. Não tá. Peraí, deixa eu tentar conseguir falar aqui com o Marcelo. Deixa eu mandar aqui para ele aceitar meu convite. Vou chamá-lo de novo. Gente, ao vivo, vida ao vivo é isso, vai dar tudo certo. Não saiam, continuem aí, tá? Vai valer a pena. A gente vai ter um convidado muito especial aqui hoje. Vamos ver se agora ele consegue aceitar. Daniel Longo tá aqui, bem-vindo, poderoso. Nossa, tanta gente aqui, que legal, viu? Ver todo mundo aqui, muito bom. Muito bom mesmo. Agora vai dar certo. Alô, Marcelo, tudo bem? agora deu certo, né? Ao vivo é assim, ao Finalmente. vivo é a cores, né? Desculpe os problemas técnicos, Ah, é mas aqui assim estamos. mesmo. Normal, só quem não está vivendo esse momento nosso tecnológico não passa por esses perrengues ao vivo, né? É normal, isso acontece. O Tá importante é que ótimo. deu certo, você está aqui com a gente. Importante é que estamos aqui. É. E já Olha, peço desculpa a quem Marcelo, foi pontual, né? não, mas está ótimo, estamos dentro do tempo. E assim, imensamente grata, imensamente feliz em nome da revista RPPS do Brasil, tá? Por ter você aqui na nossa sala de live, né, nessa quarta-feira. Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer ter a Trigo no Capital aqui, dando essa aula sobre, né, sobre crédito, sobre investimento. Eu tenho certeza que vai virar a chave de muitos RPPS. Então, assim, gratidão mesmo e fique muito à vontade, viu? A casa é nossa. Eu que agradeço. Você sabe que a gestora aqui montou uma área nova, né, de crédito privado, né, uma casa muito reconhecida pelos fundos de renda variável, pelos fundos de ações, tem uma performance muito boa, né, desde a Trigon está fazendo 5 anos, acabou de fazer 5 anos, e eu cheguei em abril justamente para montar seu sócio responsável por essa área nova, né? Então, para mim é uma honra estar com vocês, né? E falar para o público RPPS. Eu acho que o momento do crédito privado é excelente e vai ser um prazer trocar ideias aqui com vocês. Muito bom. Ó, eu vou desativar os comentários um pouquinho só para vocês aproveitarem para printar a tela, porque eu estou vendo aqui o Marcelo com um monte de caracteres na face, então eu vou desativar um pouquinho. Vocês printam fotinhas nossas. Eu e Marcelo vamos fazer uma pose aqui bem bonitinha, a gente vai conversando aqui e vocês vão aproveitando para printar e marcar a gente nos comentários, porque a gente vive do digital, né, gente? Olha, eu tenho que ficar melhor sem comentários. Mas depois eu ativo de novo porque a gente quer a sua interação, a sua participação, a sua pergunta, tá? E aí eu quero Perfeito. aproveitar esse momento para apresentar o Marcelo, né? O Marcelo é sócio gestor dos fundos de crédito privado da Trigo no Capital, que é essa empresa que o Marcelo, né, começou a falar para vocês, que já tem aí 5 anos de mercado e que ajuda muito os RPPS do Brasil. Então, o Marcelo hoje tem a responsabilidade, né, de falar para a gente sobre as oportunidades e as perspectivas que a gente tem aí no mercado, né? No mercado de crédito, como é que os RPPs podem se preparar, né, para essa fase que está vindo aí, né, Marcelo? Perfeito. Justamente, eu cheguei em abril, né? Então, a gente, a empresa, isso que é muito interessante, né? A Trígono é uma casa que já tem no seu DNA analisar empresas, né? Então, sempre analisou empresas do ponto de vista de equity, né? De valuation, né? De valor das ações, né? Para ver se uma empresa na bolsa está barata ou cara, dizendo assim, de forma bem didática, né? Então, para quem já analisa empresa para saber se a empresa tem valor, é muito fácil também analisar empresas, né, do ponto de vista de crédito, né, para ver se essa empresa é capaz de honrar com o compromisso assumido. Então, fez todo sentido essa diversificação, esse crescimento da empresa, né,
E eu recebi esse convite por ter um relacionamento há mais de 20 anos com um dos sócios fundadores, o Werner Roger, que é CIO e gestor dos fundos de ações. E ele me confiou essa missão, né, de entregar um produto da mesma qualidade, com a mesma governança e que a Trígono já tem na sua área, que já existe há 5 anos, que é a área de renda variável. Muito bom. E assim, é uma empresa que já se mostrou para o mercado, né, Marcelo? Porque uma empresa de 5 anos já tem aí uma confiabilidade, já tem, né, um lastro no mercado, isso é importante, né, destacar. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Porque a Trígono surgiu há 5 anos com dois sócios fundadores, o Werner e o Fred, o Werner Roger e Federico Mesnick, e que já tinha uma relação entre eles de 30 anos, né? O Fred, ele foi trainee de crédito do Werner, então veja que o background lá atrás da Trígono é crédito dos dois, né? Então não é uma área nova para a Trígono. O Werner, ele tem 40 anos de mercado, os 25 primeiros foi em crédito. Aí ele se converteu em um gestor de fundos de ações, né? Com esse viés small caps. Então, o Werner entende muito bem o mercado, entende muito bem o momento e ele viu essa oportunidade de me trazer justamente para desenvolver essa área. A gente sabe analisar a empresa, vamos analisar também e tomar as boas decisões também do ponto de vista de crédito, não só de ações. Então foi muito interessante a história de como nasceu, né? E esse DNA, esse background lá atrás do crédito. Eu sempre fui crédito, nunca mudei, tenho 26 anos de mercado. Agora, o Werner e o Fred começaram em crédito, entendeu? E isso é interessante. Então, a gente tem uma história para contar e para construir também com fundos de crédito. Com certeza. E a história do RPPS? Como é que isso veio chegar na Trígono? A Trígono, isso foi muito interessante porque a Trígono, ela é muito presente nas redes sociais, né? A gente tem uma live no YouTube, né? O Trígono Connection, toda quarta-feira, às 7 da noite, né? Então, o pessoal que quiser nos seguir é muito interessante. A gente até brinca que o Werner gosta muito de futebol, mas tendo futebol ou não tendo, a live acontece. Então, a gente tem assim 100 mil cotistas que para uma asset de 2,5 bi de assets under management, que a gente tem de recurso sob gestão, 2,5 bi atualmente, né, de reais, a gente começou com um viés muito mais varejo, né, pessoa física. E a empresa crescendo, encorpando, começou a ter, a partir do 2020, 2021, a entrada de institucionais, né? Então aí chegam os RPPs a investir na Trígono, né? Então hoje a Trígono é uma empresa que tem aí 20 funcionários, tem 2,5 bi de reais sob gestão. A gente acabou de publicar um rating externo da Moody's, né, que é uma das grandes agências classificadoras de rating, né? Então a Moody's avaliou a nossa gestora, né, a qualidade da gestão que a gente faz aqui na Trígono como MQ2, que é uma nota excelente, né? E a empresa então se preparou para esse momento de ter uma base de clientes institucionais mais preparados, como são os RPPS, né? Então, a gente está aqui também começando uma nova área justamente, né, para também servir esse público que com certeza é um público que tem muito interesse por fundos de crédito, não apenas por fundos de ações. Com certeza. E aí, Marcelo, começando a te questionar aqui algumas coisas, e assim, vale destacar que a gente ativou de novo os comentários, tá? Então, assim, fiquem à vontade. Marcelo tá aqui durante todo esse tempo, por nossa conta, tá? Já pagamos um ótimo cachê. Então, assim, aproveitem, é uma consultoria, olho no olho, ao vivo. Então, façam pergunta, questionem, tirem dúvidas, tá? O Marcelo tá aqui para isso. E aí, uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida de muita gente aqui da live, e vai ser de quem vê essa live gravada também, é sobre o fundo da Trígono no Pulsar. Tem limites, né, de concentração por país, emissor ou setores? Como é que tá isso, né? Como é que tá esse fundo aí? Explica um pouco pra gente. Excelente, vamos lá. Então, nosso primeiro fundo de crédito, que eu cheguei aqui em abril, né? Eu passei por, falando um pouquinho de mim, né, para quem não me conhece, eu passei por diversas casas, né, e
Eu brinco que eu acho que, para ser um gestor de crédito, eu acho que eu passei por todas as cadeiras possíveis, né? Que eu trabalhei em banco, fazendo crédito, eu trabalhei em gestora, fazendo crédito, eu trabalhei no Citibank, né? Citibank Banco, Citibank Gestora, trabalhei em multinacionais, né, na área de tesouraria, então eu tive do outro lado da mesa tomando empréstimo, vamos dizer assim, né? Então eu sei como funciona. Por exemplo, preparando apresentações trimestrais, né, resultados, enfim, tive do outro lado da empresa, que acho que é muito importante para hoje, conceder crédito, né, trabalhei em agência de rating, na Standard Poor's, né, eu tive também a oportunidade de liderar o crédito em um banco de investimento, o Standard Bank aqui no Brasil, que é um banco sul-africano de origem, e os últimos 9 anos da minha carreira eu passei no Santander, né, na gestora, fazendo crédito latino-americano em dólares aqui no Brasil, por maior parte do período, e os últimos anos no Chile. Então, em abril, cheguei do Chile para encarar essa missão aqui na Trígono. Tudo isso para contar um pouquinho sobre o Pulsar, né? Então, o Pulsar, a gente pensou, o primeiro produto de crédito da casa tem que ser um produto na linha dos outros, né? A gente tem um slogan aqui que é muito forte na Trígono, que é além do óbvio, né? Então, a gente gosta de fazer algo... O mercado financeiro ele é muito competitivo e também existem muitos produtos que são quase que commodities, né? E a gente procura aqui fazer algo diferente para os nossos investidores, né? Então, ao montar o produto de crédito, a gente foi nessa mesma linha. Então, usando experiências passadas minha, do Werner, que é um cara de crédito por muito tempo, a gente montou o Trígono Pulsar, né? Então, o Trígono Pulsar Blend, o que ele faz? Ele é um fundo, né? E a gente criou para o institucional também, já atendendo aí a todos. Ele é custodiado e administrado pela BEM, né? Pelo Bradesco. E a gente fez um fundo onde a gente pode investir até 20% em bondes corporativos latino-americanos em dólares, e a gente faz o hedge, então a gente faz a proteção cambial, e o restante, ou seja, no mínimo 80% no crédito privado do Brasil. Depois a gente pode explorar cada uma dessas caixinhas, mas só fazendo essa abertura, respondendo a tua pergunta, então assim, a gente toma, o fundo lançou no dia 30 de junho, tá? Então a gente tem aí 4 meses, eu não vou poder falar por questões regulatórias de performance, né? O pessoal vai ter que aguardar mais 2 meses, mas tem ido bem, é o que eu posso dizer. E para a primeira lâmina mensal precisa ter 6 meses, né? Então por isso que a gente não pode falar por questões regulatórias, mas não tem nenhum problema. Conceitualmente o fundo, então, eu posso ir até 20% em América Latina, e o restante em crédito privado do Brasil. E isso é muito interessante. Respondendo objetivamente a tua pergunta, não tem um limite por país, tá? Porque a gente sempre faz o que a gente chama de análise fundamentalista, óbvio, a gente olha fundamento, né? E bottom-up, o que a gente quer dizer isso? Olhar de baixo para cima, olhar a empresa, né? Então a gente entende de empresa. Então a gente pode ter uma empresa num país que pode estar num desafio macroeconômico, fiscal, mas uma empresa muito boa lá. E por ela estar inserida num contexto que muitas vezes está adverso para risco, essa empresa já pode ter, os papéis dessa empresa de crédito já podem ter sofrido, né, as taxas podem estar mais interessantes, mais atrativas, e ser uma excelente oportunidade de investimento. Então, esse é um pouco o conceito, né? Então, a gente não tem, assim, limites estabelecidos em regulamento, né, por país, mas claro que a gente, ao analisar o portfólio, a gente evita ter concentrações excessivas, né? Então, mas essa é a mensagem, né? Então, um produto como esse, ele te permite acessar um mercado internacional, né? Que muitas vezes, como pessoa física, é difícil, né? É difícil, primeiro, acompanhar a quantidade de empresas e bancos que existem no Brasil, quanto mais pensando em América Latina como um todo. Então é uma gestão profissional, ter um acesso ao mercado lá fora, porque não é fácil, inclusive por montante de capital, acessar esse mercado sozinho, diretamente. Então quando você vem para um fundo, um condomínio de cotistas, obviamente que se torna muito mais acessível, né? Então não existe um número assim padrão, né, de limite por país, mas claro que a gente olha e evita
a ideia é diversificar o produto, seja geograficamente, setorialmente, e claro que a gente evita concentrações excessivas em um determinado país. A gente sempre pode olhar relativo. O que eu quero dizer com isso? Tá bom, eu tenho lá, vamos supor que em algum momento o fundo possa ter bastante emissor mexicano, né? Eu posso achar que já é excessivo ali, sei lá, 30%, 40%, parece já muito. Eu posso, dentro daqueles meus emissores, ver o que relativamente está mais caro e vender, né? Então, isso que eu chamo de gestão ativa. A gente vai estar sempre olhando risco de crédito, fundamento e valuation, em nível, né? Onde que opera. Esse mercado lá fora, isso é muito interessante, o mercado lá fora de crédito, ele é muito mais líquido que o mercado doméstico brasileiro de crédito, negocia 10 vezes mais por dia lá fora. Então isso te permite entrar e sair de nomes com muito mais facilidades, né? Investir e desinvestir com muito mais facilidade. Então esse é um pouco a beleza do produto e oferecendo um produto diferente, que é um híbrido, que eu gosto de falar, né? Entre o crédito internacional em dólares e o crédito doméstico aqui, Brasil, em reais. É uma alternativa super interessante, né, Marcelo? Exatamente, Super interessante. exatamente. E, bom, olha, você que está aqui participando, fique à vontade, tá? Eu desativei os comentários aqui, mas vou ativá-los de novo e você fica à vontade para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, beleza? Marcelo, em relação aos riscos, né? A gente sabe que todo investimento, né? Quando se fala em investir, a gente já pensa no risco de perder, né? Em relação aos riscos no cenário atual para o crédito privado e uma forma de mitigar esses riscos, o que você traz aí para gente? Os riscos, eu brinco, né? E uma casa que faz renda variável e renda fixa, crédito privado, essas discussões são muito interessantes, né? Porque a gente tem aqui nosso comitê semanal, né, para discutir o crédito. O Werner participa, o Werner tem um poder de veto, isso eu combinei com ele, né? Então eu tenho 26 anos de mercado, ele tem 40, sendo 25 em crédito, a Trigo não tem. Eu acho que não são muitas gestoras no Brasil que possam ter dois caras com mais de 25 anos de crédito tomando as decisões de crédito dos fundos, né? Então acho que é um diferencial que a gente tem, essa bagagem, né? E quanto a riscos, eu acho que assim, o crédito, eu brinco, né, que quando você analisa uma ação para saber se ela está barata ou não, em algum momento o mercado pode virar, né? Mas vamos lá, isso pode recuperar lá para frente, né? Um investidor só perde com uma ação realmente quando ele vende, né? Ou seja, ele não vai buscar a recuperação, ou porque ele não acredita mais na tese, ou por qualquer motivo. O crédito, eu brinco aqui que o crédito não permite erros, né? Porque o crédito, eu digo que ou o emissor vai te pagar ou não vai te pagar, né? Então, assim, é algo que você tem que olhar todos os detalhes, vamos dizer, né? Entender a empresa, entender o setor, entender riscos regulatórios, entender que às vezes o governo muda uma regra, pode mudar os fundamentos daquela empresa, né? Como que ela está inserida. Então o que a gente faz aqui é uma análise muito detalhada, né? Então acho que o primeiro fator mitigador de risco de crédito é você fazer o trabalho bem feito, né? Então você fazer o trabalho analítico, né? E aqui na Trígono eu já contratei um analista, estou buscando o segundo analista, então a equipe é uma equipe apartada da equipe de renda variável, né? Então eu sou o gestor do fundo de crédito, em breve terei o segundo analista, então 2 analistas, e o Werner ainda como um CIO e participante do comitê com poder de veto nas propostas, né? Então a gente só faz posição no fundo quando o Werner também está de acordo com o crédito, já passou pela análise de crédito, já passou pelo meu crivo também, e esse seria eu acho que o principal mitigador é fazer o trabalho de crédito bem feito, né? Risco de crédito, eu entendo o seguinte, eu acho que o cenário atual ele é muito propício para crédito, né? Então, eu brinco que tem um alinhamento dos astros, né? Eu acho que a gente tem 3 fatores muito importantes acontecendo hoje em dia, né? Um, que é a Selic alta, né? O risco de crédito, ele tem de compensar um risco adicional acima do que o investidor ganha com título público federal no Brasil, né? Então, nominalmente, é um bom retorno. Então, o momento por si só, pela Selic estar alta, ele é interessante.
crédito ele tem um efeito diversificador com outras classes de ativos. Isso também é muito interessante. Às vezes o investidor está em dois multimercados, né, que estão mais na bolsa, que os gestores pensam de forma semelhante, não está diversificando, né? Quando você coloca crédito nessa equação, é uma outra classe de ativo, né? Então, ele tem um efeito diversificador nas carteiras muito interessante. Então, acho que e o momento que a gente está vivendo, né, onde o fluxo muito grande de recursos saindo de renda variável, saindo de multimercados e entrando em crédito, né? Então, o alinhamento que eu digo é esse, fluxo, né, falando de mercado local brasileiro, tem fluxo forte vindo para crédito. As empresas estão muito bem. Tem muita incerteza no cenário internacional, local? Tem. Mas as empresas estão muito bem. Se a gente parar para pensar ao longo dos últimos anos, as empresas assim, não fizeram investimentos massivos, né? As empresas elas foram desalavancando os balanços, né? Os balanços foram ficando mais saudáveis. Então a gente entra num momento, por exemplo, se a gente somar upgrades, né, quando as agências de rating melhoram as notas de crédito em relação a... Se a gente somar todos, a gente hoje, upgrades superam downgrades. Na pandemia, no começo da pandemia não foi assim, você tinha muito mais rebaixamento de nota de crédito. Se a gente voltar alguns anos ainda, também os downgrades superavam por larga margem, né, os upgrades, e hoje já é o contrário. Por quê? Porque as empresas fizeram a lição de casa, gosto de dizer. Então as empresas viveram um ambiente de juros baixos, tanto no Brasil quanto no mundo. Tem umas empresas que podem emitir dinheiro lá fora, e a gente também pode comprar esses papéis, né, nesse fundo que a gente criou, no Trigo no Pulsar. E também emitiram localmente, né, com uma Selic que estava 2, né? Então, as empresas, elas melhoraram o perfil do balanço delas, né? Então, elas emitiram mais a longo prazo, né, com taxas de juros baixas, né? Então, o risco de solvência, o risco de crédito das companhias melhoraram ao longo do tempo. Então, a gente tem Selic alta, a gente tem fluxo, e esses são o alinhamento dos astros que eu falei para o mercado de crédito local brasileiro, né? Fluxo, o momento das empresas e a Selic alta. Então, é um momento muito propício. O resultado das empresas pode piorar? A economia desacelera ano que vem? Isso são todas variáveis que estão presentes, mas eu digo, os balanços, na sua grande maioria, né, podemos dizer assim, né, nunca generalizar, né, o trabalho de crédito é caso a caso, empresa a empresa, mas os balanços aguentam desaforo. Acho que essa é a mensagem, né? Aguentam um período de incerteza, justamente porque acho que a lição de casa foi bem feita. Tem uma base aí, né? Tem. E claro, mitigantes, né, também, diversificação, né? O nosso produto de crédito, por si só, de natureza do produto, ele tem que ser um produto diversificado, né? Então, cenário de incerteza, muitas vezes o câmbio é a primeira válvula de acomodação, não vamos dizer assim, né? Então, se tiver conseguir montar a carteira tendo às vezes um viés exportador, pode ser interessante, né? Porque aí o câmbio desvaloriza, a empresa pode até vender menos, mas ela tem resultados melhores, né? E então, esses acho que são os principais mitigantes aí, mas o número 1 é um trabalho de crédito bem feito, confiar no gestor, equipe forte, governança, né? Então acho que esses são os grandes... crédito, você tem que fugir dos problemas, na verdade, né? Acho que esse é o grande mensagem do crédito, que é aquilo que eu falei inicialmente, não permite erro. Uma vez que a empresa apresenta um problema, um evento de crédito, o mercado seca, o mercado secundário, é muito difícil vender um papel nessas condições aqui no Brasil. Lá fora, que é outra parte, de até 20% do meu fundo, já é outra dinâmica, mas tem muito mais liquidez, você consegue sair, né? De nomes quando tem alguma questão. Mas aqui, principalmente no mercado local brasileiro, então é fundamental projetar, né? Então a gente tem modelo de projeção, você tem que prever um cenário de downside, um cenário de piora, não um cenário só mil maravilhas, você tem que pensar que algo pode dar errado, né? Você tem que... modelo de rate interno, por que é importante o modelo de rate interno? Porque é a nossa opinião, né? O trabalho das agências que elas fazem é muito importante, né? O mercado se baliza por ela, mas se eu quero antecipar uma melhora de nota ou antecipar uma piora de nota de crédito, eu tenho que ter a minha lição de casa feita, né? Então a gente fez também um modelo de rate interno,
e juntamente com essa ferramenta que olha o valor relativo. Então, a gente desenvolveu aqui na Trígono um modelo de eu ver se um papel está ficando caro ou barato. Eu posso gostar muito de uma empresa, eu compro o papel dela no mercado. Só que eu estou fazendo isso, o meu competidor está fazendo, o outro está fazendo, o outro está fazendo. Esse spread começa a fechar, né? Então a empresa ainda é boa empresa, ainda é bom risco de crédito, mas ela já não me remunera, talvez, o quanto eu acho adequado. Então, o que eu posso começar a fazer? Né? Isso é uma ferramenta que provoca o gestor. Eu não sou obrigado a agir se eu vejo algo ficando mais caro, mas me provoca, como gestor, a pensar, poxa, nesse intervalo de duration, de vencimento, nesse nível de rating, será que eu não tenho uma opção melhor no mercado? Posso começar a trabalhar uma venda aqui, comprar algo, de modo que o meu cotista, o meu investidor, ele está tendo a melhor relação de retorno ajustado ao risco. Então é uma ferramenta muito legal e a gente desenvolveu aqui também. Então a gente chegou em abril, a gente fez bastante coisa e a gente está muito ansioso para chegar meses, né? para chegar aos 6 primeiros meses, que por questões regulatórias a gente vai poder mostrar os números. Então a gente está bem animado com o momento e com a nova área da empresa. Então a gente está bastante animado. Marcelo, mas essa questão da relação de confiança é tudo, né, nesse processo, né? Exatamente. Isso é muito importante. Você tocou num ponto fundamental, porque quando a gente... Eu passei por grandes organizações, né, grandes placas, empresas e bancos internacionais. Quando você vem para uma gestora independente, você vê algumas vantagens assim, muito interessantes, né? Uma delas é alinhamento, né? Então, alinhamento de interesses é bastante forte, né? Então, o que a gente fez nesses meses é algo que impressiona, né? E uma outra coisa é a confiança, que você citou, né? Então, a confiança, eu já ter trabalhado junto com o Werner, para mim foi fundamental conhecer o Werner, né? Conhecer o Werner no dia a dia. A gente já ter trabalhado junto, porque lá atrás ele era o gestor do fundo de crédito e eu era analista dele, né? Há 22 anos no Citibank. E hoje ele me convidou, se senti honrado com isso, né? Hoje ele me convidou, eu sou sócio dele na companhia, né? Na companhia como um todo, não só no crédito. E ele é membro participante das decisões do Comitê de Crédito. Então, a gente já ter trabalhado junto e ter funcionado, com certeza foi fundamental para a minha decisão de abdicar de uma carreira, estava com um caminho internacional dentro do Santander, uma instituição muito forte, instituição que eu respeito bastante, que devo muito à minha carreira também, um período fantástico, e tomar as decisões de vir para a Trígono, né? Então, com todo esse desafio de mostrar que a casa também vai ter sucesso em crédito, não só em renda variável. Então, é muito interessante mesmo o momento e a relação de confiança. Dos dois lados, né? Minha com o Werner, o Werner comigo também. Isso é muito bom. E dá trígono para com o mercado, né? Com o cliente. Isso é importante nessa relação. Exatamente. É um melozinho tão valoroso, né, que une todo mundo, né, Marcelo? Isso é exatamente, bom ponto. E essa relação de confiança a gente vê, agora falando um pouco de renda variável aqui da casa, né? Esse ano foi um ano muito difícil para a renda variável, para o mercado financeiro, né? Porque Selic é alta, fluxo para renda fixa, fundo de crédito, e se você olhar a Trígono não perdeu recursos, né? Perdeu muito pouco, e teve casas aí no mercado que perderam muito resgate, né? Tiveram muito resgate. E por que isso? É a relação de confiança mais uma vez, né? A história da Trígono, o desempenho dos fundos, os retornos gerados acima dos benchmarks ao longo desse período, com certeza contribuíram para isso, né? E a cabeça que tem aqui a casa de estar sempre próximo dos investidores, essas lives semanais, podcasts, nosso site, né? Aproveitando, trigonocapital.com para quem nunca acessou, para quem quiser nos seguir nas redes sociais também, estamos em todas. E claro que uma asset que tem 2,5 bi já atingiu um patamar muito interessante. Mas se você olhar mercado, tem assets muito maiores.
que não tem a quantidade de seguidores que a gente tem no mercado. Então, isso mostra um pouco da nossa proximidade, da nossa preocupação, né, em estar presente, em estar explicando resultados, em estar comentando o resultado das empresas, né? O Vera é um gestor que tem uma performance espetacular, né? E que está toda quarta-feira numa live similar a essa que a gente está fazendo aqui, respondendo as perguntas dos investidores, né? Então, isso a gente dá muito valor para isso. E a relação de confiança, mais uma vez, e a gente tem essa contrapartida também dos nossos investidores, né? Então, só fechando o raciocínio, a empresa não perdeu recurso sob gestão praticamente esse ano, num momento de mercado muito diverso, justamente porque as pessoas, né, confiam na empresa, e também entradas institucionais, né? Então, não é que não saiu pessoa física, esse número já foi 120 mil pessoas físicas cotistas, 120 mil clientes investidores da Trigno, hoje são 100 mil. Porém, o total de recursos não caiu, porque entraram, né, os bolsos maiores, vamos chamar assim, né, os institucionais. Então, que contrabalanceou então, um pouco a saída de pessoa física. Então, a empresa se preocupa muito com isso, né? A gente gosta de estar respondendo as perguntas, essa que é a grande verdade. Toda pergunta que chega aqui no nosso contato, @trigonocapital.com, ela é respondida. Vocês podem enviar qualquer dúvida, inclusive sobre o Trígono Pulsar institucional, né, para os nossos investidores aí do RPPS, a gente fica à disposição também total para reuniões, para conversar. Legal, mas esse diálogo, né, essa conversa com o cliente, com o mercado, é o que ajuda a fazer o elo da confiança, né, ficar cada vez mais consolidado, porque não é toda empresa que tem essa presença forte no digital, que tem essa conexão, né, Marcelo? A gente sabe que tem empresa que é meio avessa a isso, né? E aí a empresa que se propõe a fazer isso se aproxima do cliente, isso gera de fato uma conexão, né? E essa relação se torna duradoura, né? Exatamente, esse é o ponto, esse é o ponto. Inclusive é interessante, né? As lives semanais, às vezes elas têm assim como 200, 300 pessoas, passa uma semana, tem 5 mil views, né? Visualizações. Então o pessoal, às vezes na correria do dia a dia não consegue entrar online, mas depois assiste. Então a gente fica muito satisfeito com essa proximidade, né? A gente busca isso, na verdade. É uma entrega de valor mesmo, né? Porque você está oferecendo para a pessoa, né? Para quem está no digital, para quem é cliente ou quem ainda não é cliente, mas, né, está estudando a possibilidade, mostrar isso. Olha, a gente é acessível, a gente está aqui para construir junto, né? Para conversar todo mundo gosta disso, né? Todo mundo é ser humano, né, Marcelo? Investidor ou não, querendo ser investidor, todo mundo é ser humano, tem um coração pulsante, então é todo mundo igual, né? Exatamente, e com o crescimento da empresa, a gente tem hoje uma área de marketing aqui dentro, uma rede de marketing, né? Então, é uma preocupação que os sócios tiveram em realmente estar presente, né? E tá respondendo as perguntas, questionamentos e cada vez, né, estimular mais essa proximidade. Muito bom. Me fala sobre o RPPS em específico, assim, quais são os números que a Trígono tem com esse segmento? Esse segmento ele tem crescido bastante, tá? Dentro da Trígono. Eu estimo que hoje já deve ter atingido uns 10%. Minha estimativa, e com certeza a gente vê cada vez mais interessado, a gente faz muita reunião, muito call. O Vinícius Lima é nosso sócio comercial, né? Ele veio também passou por Schroders, por BlackRock, Sul América, começo da carreira Itaú. Então o Vinícius está sempre muito presente aí nos eventos, né? Então inclusive hoje acho que ele está em Porto Alegre, participando aí de um evento de RPPS também, e com certeza a gente acha que pode ainda ser um patamar muito mais elevado que esse. Mas tem crescido bastante, inclusive o interesse, e tem obviamente
também o tempo de conversão, né? A gente tem bastante gente olhando, né? Inclusive o crédito, né? Claro que a gente acabou de começar, mas a gente tem visto um interesse muito crescente em crédito. E aí acho que vale a pena a gente falar um pouco da caixinha de América Latina, porque esse é um pouco, vamos dizer assim, a cereja do bolo desse produto, né? Porque o crédito privado local aqui, o que a gente faz? São as debêntures, as LFs, né, as letras financeiras, que o mercado local já está muito mais habituado, né? Quando a gente vai lá para fora e fala que investe nesses Latam Bonds, né, que tem um nome até... nada mais que um título de renda de crédito em dólares, né? Mas com uma diferença importante. Então, lá fora, tudo é prefixado, né? Tudo se negocia a Treasury, a taxa lá de dólares norte-americana, né? Mais um spread de crédito lá fora, né? Então, como tudo tudo é prefixado e como o juro subiu, então esses títulos ficaram muito baratos, muito interessantes, muito atrativos. Então, para quem está começando um fundo, é um momento muito oportuno. O que eu quero? Vamos traduzir isso em português muito simples. A gente pode achar aqui no Brasil uma debenture, tá? De uma empresa, CDI mais 1,70, 1,7% ao ano, tá? A mesma empresa, às vezes, emite lá fora, e a gente tem vários casos desses, tá? Eu estou generalizando, mas ordem de grandeza é isso. A mesma empresa emite lá fora esse título em dólares, que a gente vai comprar no nosso fundo e fazer a proteção cambial, e a hora que a gente faz essa operação financeira de proteção, e essa mesma empresa acaba com um retorno para a gente, um carrego, a gente fala no fundo, de CDI mais 5. Então, mesmo risco de crédito, no Brasil você compra CDI mais 1,70, lá fora você compra, fazendo a proteção, a CDI mais 5. Então, isso é muito interessante, é o mesmo risco de crédito, é a mesma empresa, né? É a mesma empresa. Então, por que tem essa oportunidade? Porque esses mercados têm dinâmicas totalmente diferentes. O mercado local, como a gente já falou aqui um pouquinho mais cedo, tem muito fluxo. Então, esse spread fecha, né? Tem mais fluxo do que emissões novas. Então, o que acontece? Os gestores têm que comprar os papéis no mercado secundário, né? E então, como tem mais fluxo do que novos papéis, o que existe no mercado, ele vai fechando. Esse fechamento é ganho para os fundos, né? Então, é um momento muito bom, como a gente falou no começo. Lá fora, foi o contrário, porque o juro subiu nos Estados Unidos, esses papéis, as taxas abrem, e esse papel ele perde retorno, né? Então, isso foi a dinâmica desse ano. Então, em média, a América Latina esse ano caiu 12% em dólares, né? Então, mas não pela piora das empresas, isso é o mais importante. Tem um pouco de preocupação com o cenário de recessão mundial, desaceleração no Brasil, claro que tem. A gente sempre tem incerteza no mercado financeiro, né? Até quando o mundo está azul, o céu está azul, a gente tem incerteza, né? E quando não tá, sempre tem. Faz parte do nosso dia a dia e o papel do gestor é justamente buscar administrar, fazer uma boa gestão desses riscos, né? Mas lá fora, então, o que propiciou essa diferença para uma mesma empresa, CDI mais 1,7 no Brasil, CDI mais 5 redeado lá fora, é a abertura das taxas de juros dos Estados Unidos, que saíram praticamente zero, né? A curva, com 10 anos, os Estados Unidos aí está em 4,15, pode subir mais, pode chegar a 5, e esses papéis estão muito interessantes. Então, para começar um produto, né, com certeza quem já está investido sofreu, né, mas para quem está começando um produto, é um momento... Ninguém monta o produto pensando no timing, né? A gente pensa sempre no longo prazo dos nossos investidores, né? Mas, sem dúvida, é interessante. É interessante, pode capturar aí um retorno muito interessante. Então, o Pulsar Blend, a gente quer entregar para o nosso investidor, né, nosso objetivo de médio e longo prazo é um CDI mais 2,5, né? E como características, é muito interessante porque essa caixinha do até 20%, os países que a gente vai investir aqui, eles têm, vamos dizer assim, por universo é a América Latina, mas os países que a gente vai investir aqui são empresas e bancos, México, Chile, Peru
e Colômbia. Não vai fugir disso, né? Então ninguém precisa se preocupar com a Argentina, né? Que realmente lá os desafios são enormes, né? Uma pena que é um grande parceiro comercial do Brasil, enfim, mas não é o universo de investimento aqui, não está no nosso escopo. Mas existem excelentes empresas e bancos nesses outros países. E com detalhe, um risco de crédito menor do que o que a gente conta no Brasil. Por quê? Porque o risco soberano desses países, ele é melhor que o Brasil. O Brasil, a gente nunca pode esquecer que na escala global de rating, quando a gente olha o mundo inteiro, o Brasil é por duas agências duplo B-, né? E aqui a gente está falando de Chile, que está numa categoria A, a gente está falando de Peru e México, categoria triplo B, Colômbia, que perdeu o grau de investimento ali no ano passado, ele desceu o degrau ali, tem 2 ratings duplo B+, mesmo assim são 2 degraus acima do Brasil. Então, quando a gente vai comprar bancos e empresas, bons bancos e empresas desses países que eu citei, a gente está indo para um risco de crédito melhor do que o do Brasil. Tá? Algo que a gente não encontra aqui. Não estou dizendo que não tem empresa e banco bom aqui no Brasil, muito pelo contrário, tem, né? Só que a gente está inserido num ambiente macro, fiscal, político, que a gente já conhece, né? Então, que tem um risco considerável, e isso pesa, né, na solvência do soberano brasileiro, né, em termos comparativos com esses outros países. Então isso é interessante, então dá muita oportunidade, né? Lá fora, como negocia mais, então uma empresa publica um resultado, o resultado não é bom, né? Às vezes a mesma empresa aqui do Brasil pode não acontecer nada na debenture, e no bond, né, como ele é mais líquido, vai ter gente vendendo, vai criar oportunidade. Então é uma coisa que se move muito mais, tem um pouco mais de volatilidade, né? Então o CDI mais 2,5 nosso, quando a gente tiver aí os 20% alocados em América Latina, vai ter um pouquinho mais de volatilidade, aí a gente estima que 1,5 de volatilidade. Mas é um produto que entrega uma excelente relação, acho que risco-retorno, justamente porque você vai acessar créditos, né, riscos de crédito melhores do que você encontra no Brasil. E com um momento muito bom, porque essas taxas abriram pelas taxas americanas, não pelo risco de crédito em si, né, primordialmente. Então é um momento interessante. Marcelo, e aí ainda pegando um gancho aí no que você está colocando, na sua opinião, qual é a forma de nós, né, brasileiros, investidores aqui, nos protegermos em relação a essa questão das altas taxas de juros aí dos títulos de crédito internacional? Tem uma blindagem segura aí, hein? Um truquezinho de Marcelo Trígono? Eu acho que o investidor eu acho que ele tem sempre que olhar assim, acho que não tem uma resposta padrão para uma pergunta como essa, né? Porque eu acho que o mais importante é a diversificação, né? Eu sou uma pessoa de crédito, e crédito por si só é um produto que a gente tem que diversificar, né? Então eu acho que diversificação é importante. Eu acho que a pessoa, eu acho que assim, fazer, a gente tem muita gestora boa no mercado, né? Eu acho que confiar a gestão, né, para profissionais, eu acho que é fundamental, acho que é importante. E eu acho que diversificar, né, e entender o horizonte de investimento, né, isso é muito interessante, né, porque às vezes, né, a gente vê, isso a gente vê sempre, né, no momentos onde a bolsa vai mal ou porventura o crédito pode estar com retorno negativo, isso pode acontecer, né, e o investidor sai nesse momento, né, então e é o momento que esses fundos, geralmente, eles estão mais baratos, né? Por quê? Porque deu um evento de mercado, ou um contexto que a gente vive, né? Um contexto tão turbulento, né? Guerra, pandemia, questões geopolíticas, eleições, tudo isso põe tempero, né, aí nos investimentos, né? Então eu acho que olhar sempre o longo prazo, né? As oportunidades vêm nesses momentos onde isso é muito interessante com as finanças comportamentais, né? Porque geralmente a pessoa vai sair, o investidor vai sair do fundo
no momento que ele está mais barato, mais atrativo. Então, às vezes eu fico me questionando, será que esse investidor deveria estar nesse fundo, né? Será que foi feita de maneira correta essa alocação? Porque ele não deveria, se ele confia no gestor, se ele confia no... Não era o momento para sair, pelo contrário, era o momento para entrar, né? Para pegar, inclusive, uma parte das reservas e aumentar se realmente ele acredita, né? E a exposição. Então isso é muito interessante. Eu acho que diversificação quando a gente pensa em crédito, eu acho que é muito importante, né? Porque eventos podem acontecer. Quer ver eu mencionar para vocês um evento no mercado de bonds lá fora que aconteceu? Samarco, né? Samarco era uma empresa triplo B-, né? Empresa com CNPJ brasileiro, tendo dois acionistas fortes, como Vale e BHP Billiton, margem alta, né? A empresa fazia pelota de alumínio, preferida do setor naquele momento, rompe uma barragem, né? Isso é impoderável, né? A empresa era excelente, o mercado inteiro tinha o bonde da Samarco, né? Mas você tem aquela tragédia, né? Tragédia em todos os aspectos, né? De vida, ambiental, é imponderável, a empresa era boa, né? O trabalho de crédito, não tenho dúvida que foi bem feito pelas pessoas que investiram, pelos casos que investiram na Samarco. E é o poder da diversificação, né? Então, quando eu vejo hoje muito, às vezes, o investidor que tem acesso, querendo ir lá fora, comprar um bonde, né? Por melhor que seja a empresa, né? Existe sempre o imponderável, né? O inesperado, né? E essa marca eu acho que é um exemplo disso, né? Então, é muito melhor você vir no fundo, onde você vai estar diversificado, né? Onde você vai estar com alguém acompanhando todos os dias, né? O que está acontecendo, notícia, resultado, mercado. Então, eu acho que delegar para os gestores profissionais, eu acho que é o melhor caminho. Na verdade, Marcelo, nós, né, no geral, né, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, a gente vê muito essa questão comportamental mesmo, né, como investidor, de nós sairmos nos momentos mais interessantes, né, das oportunidades. É Exatamente. um efeito manada, né, começa a sair um, sai todo mundo, e aí a gente às vezes perde a oportunidade por não ter paciência, resiliência, né, de esperar. Exatamente, exatamente. E, de novo, a confiança. Tem que confiar no Confiança. gestor, né? Com certeza, é, os profissionais, né, preparados, eles estão tomando as melhores decisões aí por fundo, né? A gente fala muito aqui na Trígona, né, em comitês, né? As empresas né, a gente garante, né, ou seja, os fundamentos, a gente está olhando, às vezes o mercado vira, né, mas se a empresa é boa e o mercado vira, significa que é oportunidade, né, não que seja uma possibilidade de resgate, né, digamos que seja vista como uma oportunidade, né? Então isso Sim. aí realmente tem um aspecto muito interessante das finanças comportamentais aí no nosso mundo. A gente tem que trabalhar muito isso no Brasil, né, Marcelo? Porque a gente não foi educado para. Primeiro que o brasileiro não foi educado para poupar, né? Para investir. Esse é um É, ponto, né? Então, justamente. essa questão comportamental das finanças, eu acho que a Trigo deve trabalhar isso muito e a gente precisa ter mais agentes, né, trabalhando isso a nível digital, né, a nível local, né? Porque a gente precisa, nós somos um país tão rico, né? De povo Concordo. tão rico, né, de todas as formas, e a gente tem uma pobreza do ponto de vista de capacidade de investimento, né, no geral, a nossa população, né? Eu acho que isso é, realmente podia ser melhor trabalhado, né? Inclusive em escolas, né? Algo bem de base, assim, matemática financeira, né? Conceitos assim importantes que com certeza para o público em geral, para o nosso país, ia ser muito interessante. E essa equação vale para tudo, né? Quando a gente fala que o Brasil não tem espaço fiscal, não tem muito espaço fiscal, é justamente isso, né? Isso vale para pessoa, empresa, governo. A gente, né, não deve gastar mais do que ganha. Então, Exatamente. A regra, né? então A regra essa básica regra das vale. coisas A regra equilibradas. vale. Exatamente. Marcelo, a gente está caminhando para o nosso encerramento aqui. Eu fiquei assim com muitas perguntas para fazer para você, mas eu quero fazer uma aqui especial. Eu quero entender como a Trígono, como você, né, como sócio, enxerga o Brasil do amanhã, né, agora com essa mudança política de gestão, assim, o que que a Trígono traz para a gente
de visão, de orientação, né, de perspectiva aí para os próximos meses. Vamos falar em 6 meses, né? Porque Sim, em 5 meses a Trigo não fez tanta coisa. é verdade. Bom, eu te dou minha opinião pessoal, né? Eu acho que eu não acredito em nenhuma ruptura, não acredito nisso. Nosso país, acho que ele se sempre destacou no mundo pela democracia, né? Pelas instituições. Eu acredito que isso vai perseverar, tá? É, eu acho que a gente vai ter aí volatilidade sempre vai ter, né? Especulações de nomes, quem que vai, isso sempre vai acontecer. É, eu não acredito que a gente vai ter aí nenhum grande. O nosso país conseguiu avanço em tantas áreas, né? Eu acho que o Banco Central Independente, acho que é algo fundamental nesse processo, né? Então, o presidente do Banco Central continua, ele tem um mandato, na minha opinião, fez um trabalho excelente, continua fazendo. O Brasil fez esse aumento de juros antes do que o mundo, vamos dizer assim, né? E hoje já colhe um pouco os frutos de ter aí alguns meses aí de deflação e acomodação da inflação. Claro, tem muita coisa que depende de fora, tem muita coisa que foi feita por canetada aí de impostos em combustíveis, mas enfim, eu acho que a gente tem aí conseguido avanços importantes, né? Claro que com o mercado financeiro como um todo espera um nome técnico, um nome bom, né, na condução da economia, justamente para dar continuidade a esse bom momento, esse destaque que o Brasil tem hoje no mundo, né? Porque se a gente parar para pensar geopolítica, o nosso país ele está numa condição assim privilegiada no mundo hoje, né? Nós somos produtores de commodities, nós temos alimentos, nós somos uma democracia, nós temos todas as bases, na minha opinião. Claro que tem coisas a ser feita, né? A gente tem aí um sistema tributário complexo, ele merece uma simplificação, né? Uma otimização. Temos que trabalhar em produtividade, né? Ganhar produtividade. Eu acho que reforma administrativa também, obviamente, mas enfim. Então a gente tem uma questão, acho que fundamental aí na frente, que é justamente a questão do teto dos gastos, como isso vai ser endereçado, né? Eu acho que o presidente Lula, minha opinião pessoal, ele já foi presidente 2 vezes, ele sabe que a economia tem que ir bem, para ele governar bem, né? Para ele atender o lado social dele, que eu acho faz parte da agenda, mas sem descontrolar gastos, né? Então eu tenho uma visão de uma transição sem ruptura, mas ter o controle dos gastos, como a gente acabou de mencionar, que vale para tudo, né? Para a pessoa, para a empresa, eu acho que vale muito para o governo brasileiro, até porque a gente não tem esse espaço todo fiscal, a gente sabe que esse é um grande desafio nosso aqui, né? Então, trabalhar nas bases, nas reformas para crescer de modo sustentável, né? Então, eu acho que não pode esquecer esse lado é importantíssimo e eu acho que vai ser endereçado. Eu acho que vai ser endereçado de Vai, forma adequada. nós somos um país abençoado, né? Aquela história, né? Deus é brasileiro e o Papa é argentino, né? Então, assim, nós vamos ter um país maravilhoso, de muita coisa boa, né? E a gente vai ter desafios, mas vai ter conquistas também. Eu Não, os também acredito desafios sempre estarão, né? Mas eu acho que o Brasil tem tudo aí para ir muito bem, né? Tem condições privilegiadas comparado a outros países, né? Uma economia diversificada, a gente tem excelentes aí empresas globais que são brasileiras, né? Então, eu acho que a gente tem tudo aí para decolar. Então, eu vou na visão otimista, mas obviamente, com a preocupação que seja um nome técnico, né, na economia que saiba justamente fazer essa colisão que a gente tanto precisa. com certeza. Marcelo, olha, temos que encerrar. Agradecer demais a você que esteve aqui no nosso ao vivo, tá? Pela sua presença. Ajude-nos a divulgar a live depois. Marcelo, ó,
Gratidão a você, a toda a equipe da Trígono, viu, pela parceria, por acreditar no nosso canal aqui de comunicação. Né? Estamos felizes por poder levar aí a mensagem da Trígono para o mercado de RPPS, né? Que é esse mercado institucional importante aí, né? Para a economia brasileira. E conte sempre conosco aqui, tá? Estamos aqui à disposição de todos vocês. Para mim, uma honra, obrigado. Vou aceitar os próximos convites, já aviso. Pronto, E eu fechou. convido todos a seguir a Trígono nas redes sociais, acessar o nosso site. A gente fica à disposição de vocês para qualquer dúvida sobre o Trígono Pulsar Blend institucional e também sobre qualquer produto da casa. Né? Então, para mim, é uma honra ter participado e muito obrigado pelo convite. E a todos que Muito bom. assistiram. Gratidão mais uma vez, um beijo para todo mundo e siga, tá? Revista RPPS do Brasil aí nas redes sociais, estamos em todos os canais também. E até a próxima. Marcelo, um beijo. Gratidão, viu? Obrigado. Um Obrigado a beijo para você. Tchau, você. tchau. Tchau. Tchau.